É muito legal, Yuri, assim, é muito interessante falar, porque, assim, primeiramente, a lei brasileira de inclusão é linda, no papel é maravilhoso. E recente, né? E recente, e daria muito certo. Só que nós temos escolas que ainda não se adequaram. E eles usam a estratégia de, infelizmente, nós não estamos preparados para o seu filho. E isso é enlouquecedor. Porque a escola precisa, já passou da hora da escola estar preparada para qualquer patologia, seja ela grave, seja ela leve, seja ela qualquer for. Então, a escola precisa estar preparada. E hoje é muito legal. Eu faço essa parte de consultoria escolar. Então, as escolas me contratam para dar suporte nessa inclusão. O que é necessário? O que é necessário os professores saberem? Professor não tem aula na faculdade. Até 2020 não era obrigatório nas faculdades de pedagogia aulas sobre inclusão. Como assim? Você vai ser um pedagogo... Gente, é impressionante isso. E parece que para a formação do psicólogo também não tem uma aula sobre TDAH, sobre autismo, uma aula específica, uma cadeira específica, né? Você aprende ali de uma forma superficial, mas muitas vezes você tem que se especializar, né? E aprender sobre as neurodiversidades, né? Isso. Então, o que acontece? Eu vejo professores muito bons que têm experiências de vida e que eles trazem para a sala, mas eles não têm formação de conteúdo nenhum. Então, eles nunca estudaram sobre a síndrome de Down, eles nunca estudaram sobre autismo, eles nunca estudaram sobre o antigo TGD, que a gente vê muito nas escolas públicas do Distrito Federal, diagnóstico, TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Nem se usa mais essa nomenclatura, mas é uma criança TGD, isso a gente ainda vê, né? As professoras não têm formação para isso. E tudo bem elas não terem formação, porque não era obrigatório na época delas. Só que a nossa sociedade hoje, com a internet, com os meios de comunicação, com o acesso rápido à informação, é muito intenso. Essas informações começam a aparecer de maneira muito rápida e as pessoas não param para analisar, não param para estudar. Então, ter alguém que ensine, que fale como auxiliar uma criança com Down dentro da escola, ou como auxiliar uma criança autista, ou como adaptar um livro para uma criança com paralisia cerebral que não consegue escrever dentro daquele espaço do livro. Sim. Outro profissional é necessário. Então, as escolas contratam serviços de consultoria da terapia ocupacional para dar esse suporte de inclusão. E não é muito triste ver as escolas que não querem isso, né? Que não estão atrás disso. E a gente vê, por exemplo, a rede pública. A rede pública hoje do Distrito Federal está muito ruim. Atenção, governador, isso é para você. Brincadeira. Se liga. As escolas não têm os auxiliares. Então, tem escola com 12 crianças com deficiência e não tem auxiliar na escola. É só a professora. Como é que pode? A criança sem auxiliar, que tem alguma deficiência, ela não tá aprendendo, cara. Não. E ela tá só jogada dentro de uma escola. Isso não é incluir. Não é. Incluir é você dar condições iguais para todas as crianças aprenderem. A inclusão seria você dar condições diferentes para buscar a igualdade, né? Isso. Então, assim, as crianças precisam ter a mesma capacidade que o seu filho que não tem TDAH, seu filho fictício, que não tem TDAH, e o meu que tem autismo, de aprender, eles têm que ter a mesma oportunidade. Mas o meu filho não precisa de um ledor. Tô nem aí, o meu precisa. E ele precisa aprender, sabe? É muito difícil. E a gente vê que na rede pública, isso eu vejo as mães, né, que eu sigo, as mães de crianças atípicas, postando sobre isso, tanto no Distrito Federal quanto no Rio de Janeiro. Ter alguém nas escolas públicas hoje é uma raridade. Então, eu sigo uma mãe maravilhosa que eu sigo. Ela é mãe de trigêmeas. Ela é de Brasília? Não, de São Paulo. Trigêmeas, as 3 com paralisia cerebral. Não. As 3 com graus diferentes. Então, uma mais funcional, outra com uma situação motora mais complicada e outra mais grave ainda. E aí ela estava atrás de escolas. E as escolas, não, acolhemos super bem. Só que 2 delas são cadeirantes. E as escolas em São Paulo não tinham acesso. Era só escada. Como é que vai entrar, sabe, o mínimo, o básico de acessibilidade, que é uma rampa? Não existe.
Como é que essa criança vai ser acolhida numa escola que ela não consegue entrar? Isso é o básico, sabe? É o mínimo. É o mínimo. Eu não sei se existe uma lei para isso, porque tem muita coisa. Assim, vamos lá. Tem muitas escolas que são centenárias, ainda mais São Paulo. Brasília é a cidade nova. Tem escolas da época da fundação de Brasília. Sim. Muitas escolas religiosas, né, católicas e tal. Mas a gente tem que lidar também com diferentes gerações. Eu acredito que uma escola de 100 anos, que deve ter em São Paulo, é um prédio com uma estrutura diferente e tudo, mas estamos em 2022. Exato. Então você tem que se adaptar fisicamente e também no seu corpo docente. Com certeza. Então, as pessoas... Aí que tá. E eu queria até te perguntar isso, se você sabe a respeito disso. A pessoa que tem algum transtorno, alguma patologia, ela vai para uma escola. Esse ajudante... ou mesmo um autismo, um TDAH. O ajudante que vai estar lá em sala de aula, esse professor auxiliar. Uhum. Ele tem que ter alguma formação específica, porque às vezes o dono da escola usa esse negócio, não, aumenta custo. Cara, às vezes um estagiário de uma... Resolve. Não é? Uhum. Um estagiário que passa por um crivo, faça uma prova interna, alguma coisa assim, ele já consegue atender. E que tenha formação para isso. Porque não adianta você colocar uma pessoa que não entende nada para acolher uma criança com deficiência, porque ela não vai saber como agir. Você sabe qual é a formação mínima que um estagiário tem que ter? Como é que é isso aí? Então, isso vai depender das escolas. Pelo menos todas as escolas que eu já fui, as escolas fazem essa formação com os estagiários. Então, geralmente são estagiários de pedagogia, a maioria, né? De pedagogia, psicologia, alguns de letras. E aí eles já começam a ter esse convívio de sala de aula e de ensinar uma criança com dificuldades. Então, mas ele precisa ter uma formação de como que aquela escola age, como que é uma contenção de crise, o que aquela criança, quando entra em crise, pode fazer ou não pode fazer, pode sair da sala com ele para ele se regular, não pode sair da sala, ele tem que ficar em sala. Como que é? A sala precisa estar organizada de tal maneira. É uma criança que só se comunica com figuras, com PECs, que são aquelas a comunicação por troca de imagens. Como é que esse estagiário vai se comunicar com essa criança? Que tipo de imagem que ele vai poder usar para ir para o lanche, para ir para o banheiro, para brincar com os amigos, para entender uma matéria. Então, toda essa formação depende muito da questão da escola, né? Na faculdade, a gente não tem isso. Não tem. E faz parte daquele estágio obrigatório, porque a futura profissional, ou o futuro profissional, cara, tem coisa que a gente aprende na prática, né? Teoria e prática nem sempre é a mesma coisa. Com certeza. Você, com certeza o que você aprendeu na faculdade, quando você começou assim, caraca, então é isso aqui. Uhum. Né? Na prática, a teoria é outra. Com toda certeza. Na prática, a teoria é outra. Não sei, Yuri, assim, não sei as grades curriculares de outras formações. Não sei se entra como estágio obrigatório. Mas na escola que eu trabalho, por exemplo, a gente pega profissionais a partir do 3º semestre. Então, o 3º semestre já não é um estágio obrigatório, né? Não. É um estágio que a pessoa está buscando, né? Entendi, Então, mas pro final é que deve ter, estágio para formar, estágio obrigatório, tudo deve ter. E esse trabalho em sala de aula eu acho fundamental, sabe? Você ter essa vivência de sala de aula com uma criança com dificuldade é fundamental, porque abre a sua mente, abre a sua cabeça. Você precisa ter novas oportunidades de pensar, né, em como fazer a criança chegar num objetivo de um caminho diferente. E isso foi até uma briga que eu tive com algumas gestoras de escola. Uhum. Que ela falou assim, mas tem professor que não está apto para adaptação. Tem professor que não aguenta isso. Falei, então, ele muda de profissão. Não há mais a possibilidade no Brasil de um professor não aguentar. Ou não querer. Ou não querer uma inclusão. Gente. Não há a possibilidade mais. A gente tem inúmeras neurodiversidades. A gente tem inúmeras. Elas estão aí, as pessoas nascem a cada ano com isso. E pronto! E é isso. Escola é lugar de neurodiversidade. Exato. Acabou. Não tem dessa, não tem vaga. Não tem vaga, meu amigo. Escola que manda não tem vaga pra mim, vai se enrolar. Eu faço denúncia na Secretaria de Educação, faço denúncia no Ministério Público, onde for, cara. Pegar um negócio severo mesmo, entendeu? E tem que ser assim.